Fala, seus jaguaras! Estamos de novo no mesmo dia com mais um vídeo de React, a parte 2, que eu acho, Nicolau, que essa parte tá melhor que a primeira, né? Tem Melhor? mais coisa interessante ali, mas, bom, meu nome é David, estou aqui com meu amigo Nicolau. Fala, Nico. Fala, David. Bom, já que você falou que tá melhor, bora pro Bora. conteúdo. Esse aí próximo é o quê? É o Futebol 90, um programa de tarde lá da ESPN, Opa. que tem aquela bancada de bobalhões, né? Como você gosta Ah, de falar. não, eu fico animado quando é assim, porque eu gosto de desvendar as desinformações deles. Então, um monte de bobalhão aí que sabe merreca do Atlético, vamos ver se eles falam merda ou não. Né? Aí eu falei assim, cara, eu tenho Sabe quem não tá sofrendo? O torcedor do Bahia e o do Atlético Paranaense. Os dois O torcedores. do Bahia sofreu perdendo o título do Mas, Estado cara, estadual. Pedro, olhar Todo pra essa torcedor tabela. sofre em algum momento, amigão. Olhar pra essa tabela e olhar os dois na ponta. Assim, você acha que eles vão conseguir se manter entre os primeiros colocados ou até na liderança também, Pedro? Boa tarde. Edu, boa tarde a você, boa tarde especial ao nosso professor. Bubu, Zé, o fã de esporte com a gente. Há um ano, a gente fazia a mesma pergunta quando o Botafogo colou na liderança, né? Toda semana, será que o Botafogo vai se manter? Será que o Botafogo... E a coisa só foi degringolar lá pra frente, não exatamente Mas o aquela Botafogo. expectativa. Não, a 10ª rodada sai, quando virar o turno cai. Então, acho que a gente pode ir um pouquinho devagar, porque quando eu olho para a tabela, não é só uma questão de pontuação. O Atlético Paranaense está na ponta. Se você acompanhar o que vem sendo a temporada do Atlético Paranaense em Campeonato Brasileiro, em Sul-Americana, que a gente já falou até, para mim, o Atlético é um time de Libertadores, não um time de Sul-Americana. Muito bem. Então, Nicolau, Não, isso tá certo. O Pedro Ivo tá certo. O Atlético, nos últimos 10 anos, participou de 6 Libertadores. Então, é um não, time. o que é engraçado desse programa, né? É que, tipo assim, a pauta inicial ia ser Atlético e Bahia, né? Ah, Atlético e Bahia, eles merecem estar na ponta. Aí eles conseguem ficar na pauta, tipo, 1 minuto e meio, e deu o cara. Não, não, agora o pessoal tá falando pra gente falar de Flamengo e Palmeiras. E, e aí eles começam a falar. Mas é isso a mídia. Mas é até engraçado a gente trazer essas coisas aqui pra vocês verem como é que é, né? Então, assim. São bobalhões da bancada, esse apresentador, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. O Du Menezes, acho. O Du Menezes. Tipo, cara, ele sempre foi o cara cômico da ESPN, agora é apresentador. Ah, quem não tá sofrendo é o torcedor do Atlético Paranaense. Tipo, sabe? Assim, ele não conhece como é que tá a nossa torcida, né? Porque para a nossa torcida que o Atlético tá na zona de rebaixamento. É isso aí. Mas é isso aí, o Atlético sim é um time que era para estar na Libertadores, né? Mas não tá na Libertadores por culpa própria do Atlético, né? Então, Sim. não tem do que reclamar, mas é isso. Agora vamos para o Redação, tem bastante coisa do Redação. E é engraçado, né, que os programas da Globo, né, do Sport TV, inclusive, são os programas que mais falam sobre o Atlético, né? Que engraçado isso aí, né, Nicolau? Falam a fundo, né? Não é tipo, falar sobre o Atlético tá constando e tal. Igual o F360, que foi o primeiro, né, da ESPN que a gente reagiu no vídeo passado. Cara, eles falam de uma forma assim, é até estranho isso. Eles falam de uma forma até em relação ao tempo bastante do Atlético, mas muito superficial, muita piadinha ali, aqui. Agora a Sport TV, né, no Redação e Seleção, os caras vão a fundo no jogo, né? Sim. Realmente falam de e aí, né, ainda mais o Redação que traz um representante aqui, né, do jornalismo paranaense, que no caso foi o Piva, e a gente vai acompanhar. Achei que você ia falar do Rodrigo Coutinho, mas não, Piva. Não, o Rodrigo Coutinho é um grande, vamos dizer assim, fã, né, do Atlético. O Piva já é o nosso representante aqui do jornalismo. Bora lá. Hora de começar a falar dos jogos que mexeram na tabela. Começando pelo líder. Daniel Peva já está pronto para participar com a gente, direto de Curitiba. Nós temos as manchetes para rodar, Daniel. O Globo parte aqui de um drama que está também presente nessa partida, que é o Vasco na zona do rebaixamento. Daí a manchete cenário repetido, né? São 4 derrotas seguidas, mantendo o clube no Z4. Mesma coisa diz o Meia Hora, né? Vasco se afunda no Z4.
Aliás, nós temos aqui um... Ah, bom, aí tem a tribuna, né? Dizendo que é para o pessoal correr atrás do Atlético. Né? E o Dia também destacando o Vasco derrotado e segue no Z4. O problema desse título corram atrás aí, Daniel, que foi o único que a gente mostrou do ponto de vista do Atlético, é que parece que tem bastante gente disposta a ouvir esse chamado, né? Bom dia. Muito bom dia, Barreto, Coutinho, Mansura, todos os amigos ligados aqui no nosso Redação, especialmente aos ligados, né, do Rio Grande do Sul, que passam por esse momento de dificuldade. Quem puder, ajude, conforme aí os colegas já citaram. Falando do Atlético, Barreto, é um time que em casa está muito forte. Ontem, um primeiro tempo de muita imposição, um jogo muito vertical diante do Vasco da Gama. Para a gente ter ideia, o Atlético ele faz um gol, coloca 3 bolas na trave e tem outras jogadas perigosas, como essa do Canóbio que a gente viu há pouco, que foi pela linha de fundo, outras defesas do goleiro Léo Jardim do Vasco da Gama. Então foi um primeiro tempo de altíssimo nível do Atlético, que não permitiu uma finalização sequer do Vasco da Gama. Ou seja, foi um ataque contra a defesa. Isso fica potencializado após a expulsão do Hugo Moura, no lance em que ele erra o recuo para o Léo Jardim. O Zapelli passa à frente dele, e ele, para evitar o gol do Atlético, na ocasião estava 0-0 aí do placar, ele acaba puxando, derrubando o adversário, o jogador Zapelli do Atlético. Falta aquela lance clara, manifesta de gol. O Daronco, não tem dúvida, faz a expulsão, está passando aí a imagem do lance, e o Vasco fica com um jogador a menos. Só que quando estava 11 contra 11, já tinha uma pressão muito grande do Atlético. Nesse primeiro tempo, a gente pode destacar o Eric, autor do gol, colocou bola na trave, finalização pela linha de fundo, aparecendo muitas vezes dentro da grande área como homem surpresa. Kaique Rocha, muito seguro defensivamente, conseguindo bons passes, assim como o Gamarra, que é quem aciona o Esquivel no lance do gol, e o Zapelli fazendo um dos melhores jogos dele com a camisa atleticana. Então foi um primeiro tempo de muita imposição, muita força do Atlético nesse estilo do técnico Cuca. No segundo tempo, tem mais uma bola na trave do Zapelli, logo no início do segundo tempo, só que aos poucos o Atlético vai diminuindo o ritmo, não consegue furar ali o bloqueio do Vasco, que se defendia num 5-3-1, Vasco começa a ficar um pouco mais com a bola e dá alguns sustos. Não teve uma chance clara de gol, não teve um milagre do goleiro Bento, mas o Vasco foi mais competitivo no segundo tempo, chegou a ter um gol anulado do Verratti por impedimento. Mas um primeiro tempo de altíssimo nível do Atlético, e essa vem sendo uma tônica aqui em Curitiba, dentro da Arena da Baixada, a Liga Arena, sob o comando do Cuca. Já são 7 jogos, 7 vitórias, 22 gols marcados e nenhum gol sofrido. Esse é um dado que chama muito a atenção, porque, é claro, tem jogos de Campeonato Paranaense e Sul-Americana, mas já são 3 jogos do Campeonato Brasileiro. O Internacional do Eduardo Cudê, que é um time com muita força ofensiva, não fez gol aqui em Curitiba. Deu bastante trabalho, é verdade, Bento e Thiago Heleno foram heróis naquele dia, mas não conseguiu balançar a rede. O Cuiabá foi goleado por 4-0 e o Vasco ontem perdeu por 1-0, mas poderia tranquilamente ter sido um placar bem mais elástico aqui na Arena da Baixada. Barreto. Um jogo que tem um novo líder e o drama de um time que tem acostumado o seu torcedor a sofrer, né? A ver seu time na zona do rebaixamento, a começar o campeonato dessa maneira. Bom, acho que sob o ponto de vista do líder, a gente, antes do campeonato, imaginava que o Atlético fosse ser competitivo em cima, né? Agora, até acho que dentro desse jogo, em que ele se estabelece momentaneamente na liderança, acho que o Atlético teve oscilações dentro desse jogo. Acho o início muito forte, de um time que, além de vertical, foi muito móvel, né? A gente viu o Coelho variando o lado. Acho que depois da entrada do Julimar, por causa da perda do Canóbio, ficou ainda mais difícil seguir o posicionamento. Pablo se movendo muito da posição de centroavante para vir atrás. O Vasco não... Até o Zapelli, às vezes, saía do centro e ia para o lado. Também. O Vasco com muita dificuldade de achar a marcação. Agora, achei curioso como, no segundo tempo, diante de um jogo que, ainda que o Vasco tenha melhorado um pouco, conseguido competir mais, tinha muito espaço para o Atlético quando ele recuperava a bola para ele atacar. E o Atlético pareceu administrar mal esse jogo, permitiu que o jogo se descontrolasse por vezes,
com idas e vindas, que interessavam muito mais ao Vasco, que tinha um jogador a menos, que precisava tentar atacar, do que a tentativa de ter um pouco de controle. Eu acho que, por vezes, essa tendência a ser vertical demais faz o Atlético, no momento do jogo, que o placar é dele, que o espaço é dele, que ele demora a ter um jogo, a adormecer o jogo, descansar um pouco o jogo, fazer o jogo ficar na rédea dele. Acho que sobre o aspecto do Atlético... Agora, sobre o aspecto do Vasco, a gente pode debater, não sei o que o Coutinho pensa, algumas coisas. Acho que o lance do Hugo Moura reforça aquele debate. Por vezes, é melhor você dificultar a finalização do adversário e deixar ele com a responsabilidade de finalizar do que ceder uma expulsão tão cedo. É muita coisa para carregar. O que me pegou é a minutagem do jogo, né? Se fosse ali sei lá, 35 do segundo tempo, vão ser os 15 minutos de jogo. Assim, poderia sair o gol? Poderia. O Vasco teria, em igualdade numérica em campo, 75 minutos na pior das hipóteses. E hoje a gente tem 100 minutos de jogo, contando os acréscimos. Então, acho que se precipitou. Um erro que acabou cometendo ali e acho que reflete um pouquinho aquilo que tem sido o Vasco recentemente, né? Agora, me chamou a atenção a opção do Rafael Paiva para a reposição dessa expulsão. Porque, se a gente olha o histórico recente do Vasco, o Vasco tem tido dificuldade de proteger a sua intermediária defensiva à frente da área quando ele joga com uma linha de 5 atrás. Ele perde um volante, ele repõe com um defensor, com o João Vitor. Ainda que a ideia fosse ter, como ficou mais claro no segundo tempo, o Paulo Henrique numa segunda linha, era muito natural você ver o Paulo Henrique afundando pelo lado esquerdo por causa da presença do Esquivel quase todo o tempo. E, além disso, o David afundava demais pelo lado esquerdo. Era basicamente uma linha de 6. 6 com 3 homens, um deles o Verratti, que naturalmente vai ficar um pouco mais adiante, ficando a responsabilidade com o Galdames e Matheus Carvalho de defender uma área imensa de campo. A liberdade que zagueiros do Atlético e volantes tinham para executar esse passe. O gol sai assim. O gol sai assim. Uma outra cabeçada, acho que dá na trave. O Eric, só um parênteses rapidinho do Eric. O Eric finalizou 6 vezes ontem. Um volante finalizar 6 vezes, 5 dentro da área. Impressionante. E eu tenho certeza que está se referindo a um lance, né, que o Fernandinho cruza, né, da bola em curva na direção do gol e ele entra cabeceando na trave. Era muito tempo e espaço para esses jogadores executarem o passe. O Vasco se fragilizou demais na frente da área e teve muita dificuldade de competir. Acho que o segundo tempo, o ajuste, o Vasco conseguiu sair um pouquinho mais de trás. Fez até um segundo tempo bem competitivo dentro das possibilidades de um time com tanta dificuldade, sob tanta pressão, com um jogador a menos. O Vasco até conseguiu fazer um segundo tempo um pouco mais competitivo. E acho que foi determinante para isso também a utilização de outras estratégias para sair da pressão do Atlético, né? O que a gente viu o Vasco fazer na maior parte do tempo no primeiro tempo, bola longa no David. O David é um jogador forte para segurar essa bola de costas. O Léo Godoy é um lateral franzino do Atlético Paranaense, então o David quase sempre conseguia sustentar essa bola, esse passe longo. O prosseguimento da jogada é que não era preciso, seja por parte do David ou de qualquer outro jogador. Quase sempre ele tentava uma inversão para o lado direito, para o Paulo Henrique cruzar para o Verratti dentro da área. Essa jogada aconteceu poucas vezes. No segundo tempo, acho que o João Vitor se projetando pela direita foi uma boa opção. Também, ele saía e empurrava o Paulo Henrique um pouco mais para frente. E dentro desse cenário que você bem citou, Mansur, do Atlético ter essa dificuldade, né? Eu acho que depois dos 30 minutos, com a entrada do Nicão, a entrada do Alex Santana e do Mastriani, que consegue reter a bola numa região um pouco mais adiantada do que o Pablo, acho que o Atlético consegue ter um jogo mais tranquilo. Acalmar o jogo. Né? Porque até aquele momento, a gente olha o jogo, é um jogo de 1-0, em que, para mim, o Atlético foi bem superior ao Vasco, mas é um jogo em que o Vasco teve um gol anulado por impedimento num espaço muito curto do Verratti. É um jogo em que o Vasco reclama de uma bola na mão dentro da área, né? Que é um lance duvidoso. No primeiro momento achei duvidoso. E é um jogo que o Paulo Henrique sai de frente com o Bento num passe do Verratti para ele, e o Bento fecha muito bem o ângulo e faz a defesa. Então, esses riscos corridos em campo, mesmo diante de um adversário totalmente dominado a maior parte do tempo, para mim servem de alerta, assim, o Atlético, que está fazendo uma grande campanha com o Cuca, que está evoluindo, que tem uma cara já, a gente sabe como é que esse time joga, é muito nítido isso, mas tem esses pontos para resolver. O próprio Cuca sabe disso, ele falou sobre isso ontem. Então, Nico, vamos comentar um pouquinho sobre essa parte que ele falou, né? Ele falou a respeito
dos riscos que o Atlético correu, eu acho que realmente essa é a maior crítica, né? A defesa não estava totalmente segura. Eu sei que o Kaique fez uma boa partida, mas como um todo ali a gente correu uns riscos desnecessários, deu alguns espaços que não era para dar, perdeu algumas bolas ali, algumas disputas ali que colocaram os jogadores do Vasco ali com um pouco mais de perigo, né? Falando daquela jogada ali do Kaique Rocha, daquela disputa e tal. Então, acho que isso que foi essa parte, a parte ofensiva, o Atlético não está conseguindo ter tanta intensidade, e lá atrás os defensores acabarem tendo algumas perdas de disputas que geraram chances para o Vasco, né? Eu acho que é isso que o Coutinho quis dizer, né? Infelizmente, né, eu acho que talvez esse ritmo de jogo do Gamarra ainda está se desenvolvendo, né? Tem problemas de posicionamento ali dele com o Esquivel e tudo mais, então que precisa ser resolvido. Bom, como o próprio Coutinho disse, o Cuca sabe disso, né? E ele foi bem assertivo quando ele fala sobre a entrada do Nicão, do Alex Santana e do Mastriani. A gente até reclamou, né, que o time ficou mais lento e tudo mais, só que realmente aquela decisão do Cuca fez com que o time, né, trouxesse a bola para ele, onde o Vasco não estava dando tanto perigo, mas o Vasco estava com a bola no pé, né? E o Atlético realmente recupera essa bola. Eu gosto muito dessa bancada aí, cara. Coutinho, Mansuri e Barreto, os caras são feras. Eles realmente destrincham o jogo de uma forma bem inteligente, né? E eu gosto muito dos comentários desses caras aí. E é isso. Acho que o Atlético é evolução, né? Com treinamento, né? Que precisa ser feito, né? Tem jogadores que estão melhorando bastante. Isso é muito legal. Zapelli e Canóbio, assim, melhoraram de uma forma exponencial nos últimos jogos. Então isso é bem interessante. Eu acho que é isso, cara. Evolução. Esperar que essa janela seja de 100 milhões mesmo, né? Como estão falando. Não sei de onde tirar essa informação, porque do Petralha não foi, né? Acho que nem do Leitão. Então, assim, vamos esperar para que seja verdade. Minha memória está me traindo com a quantidade de jogos. Você está se referindo ao lance do Verratti, que tem o toque na mão? O Verratti, ele ganha o primeiro duelo aéreo com o Gamarra, a bola quica e vem o Kaique, a bola bate no corpo. Que é fora da área. A discussão era se era expulsão. Isso. Primeiro, com relação ao toque do Verratti. O VAR fala que é um toque para o centro do campo, ele está dando um toque para o centro do campo. Para mim, é um toquezinho leve, sutil, justamente só para tirar o Kaique Rocha. Ele dá um totozinho. Tiraria. Tiraria, ficaria cara a cara com o goleiro. É só um totozinho, é um tirar o balãozinho, braço um do corpo, totozinho para tirar o defensor da jogada. Outro ponto com relação à direção. Muitas vezes o jogador ele dá uma limpada na bola, quando ele dá um toque que é muito rápido, a bola vai lá para o maço da bandeira, lá para a lateral da área, ok, a gente tira a direção. O Verratti, esse toque sutil que ele deu, é para o meio, e ele vai ficar mais frontal ainda, porque ele está basicamente na lateral da área, ele dá um toque que é sutil, olha só, dá um toque que é sutil e vai ficar mais ainda na posição frontal para ir para o confronto com o goleiro do Atlético Paranaense. Então, se o Daronco marca a falta, o assistente que deveria ter marcado a falta, né? Esse gravíssimo, é um erro claro, né? Gravíssimo. A falta tinha que ter sido assistente marcada. de frente. O assistente marca a falta, o Daronco apita. Olha, eu aposto as minhas fichas aqui que era falta e cartão vermelho. E dificilmente o VAR buscaria elementos para falar, não, o toque é para o meio. Sim. Porque normalmente quando as avaliações têm sido muito no sentido de sustentar a decisão de campo. Essa falta marcada e a aplicação do cartão vermelho, eu aposto as minhas fichas que o VAR não chamaria para diminuir para cartão amarelo. Tá no campo, acho que tem assim a questão da interpretação, respeito mesmo, mas na minha avaliação é um totalzinho sutil para limpar a jogada e se não tem esse toque de mão, ele domina e vai para o confronto com o Neto, para mim. Configura, e principalmente eu tinha dúvida até com as imagens da transmissão, mas com a imagem divulgada pelo VAR, principalmente com aquela câmera aberta lateral, o Léo Godoy estava distante, ele iria para o confronto e para mim configuraria assim uma situação clara de gol e o Kaique deveria ter sido expulso. Hein, David? Eu gostei de um comentário sobre o Paulo César de Oliveira. Antes ele fazia merda no jogo, agora ele tá fazendo merda no ar-condicionado, né? Pois é, cara. Assim, ó, a análise dele, ela tem alguns problemas, tá? Até uma coisa que o Barreto acho que vai falar,
sobre essa análise, que ele está levando em consideração muito do que pode acontecer, poderia acontecer, não do que aconteceu no lance. Ah, não, com esse toque ele provavelmente iria ficar de frente para o gol e provavelmente o Léo Godoy não ia chegar. E, cara, assistindo o lance várias vezes, a gente não sabe isso, cara. Sim, claramente, o corte foi meio para trás, entendeu? E o Godoy tava vindo na direção do cara, tava correndo, entendeu? Eu não tenho como ter certeza que o Godoy ia chegar e ia cortar a bola, mas também não posso ter certeza que o cara ia ficar. Então, o cara não estava nem dentro da área, não estava na lateral da área, como ele falou, estava antes da grande área, entendeu? Eu acho que foi mão, sim, do Kaique Rocha. Eu daria cartão amarelo, né? Porque ainda assim, eu acho, se você vê o lance ali, eu acho que bateu na perna do Kaique Rocha antes de na mão dele, também é uma coisa para se debater, mas esse negócio de futurologia, dele tentar, não, mas provavelmente eu acho que, porra, aí é muito foda você falar que é um lance claro de vermelho. Aí eu acho palhaçado. O próprio VAR faz isso. O próprio VAR não é futurólogo. Ele fala, não, o Verratti, enfim, ele faz o movimento para que a bola vá para o meio. Beleza, ponto final. E é isso, Darão. Né, o VAR fala isso. É isso. Né? E justamente que o Paulo César, o Paulo César discorda do VAR, enfim. Né, ele deixa isso muito claro. Mas foi o que o VAR disse, ele não é futurólogo. Ele faz o movimento com a bola para o meio, né, do campo, não em direção ao gol. Então é realmente... imaginar que o Vegetti vai fazer um lance ali que vai tirar o Godoy ou o Esquivel, não sei quem estava ali na sobra, o Godoy, né? Vai tirar ele, ou o Bento, vai tirar do Bento, entendeu? Vai sobrar a bola para ele limpa para ir pro Bento. Não faz sentido. Mas esse lance, eu estava pensando em outra coisa aqui. Ele mostra em 2 momentos como ficou complexo apitar futebol e entender a arbitragem, né? Vamos lá. Vamos usar a expressão que eu já estou muito autorizado a usar. No meu tempo, né? Antigamente, primeiro que isso aí não seria mão, né? O critério de marcar o que é ou o que não é um toque de mão mudou muito. Né? Cara, para mim parece que bate na perna dele. O jogador quis tocar com a mão na bola ou ele só quis ir pro confronto, né? Ele quis disputar a bola, o braço estava naquela posição e bateu. Hoje isso não existe mais. Hoje tem um checklist aí da posição do corpo. Por causa de situações como essa aí. Tem que ir preenchendo. A capacidade que as transmissões de futebol têm de mostrar o lance com esse grau de detalhe. Isso já mudou. Já não convencia quem estava em casa de que aquela marcação da intenção ela satisfazia. E é curioso porque assim, essa foi a parte que o PC praticamente pulou. Para ele é óbvio que foi mão. Isso. Né? Então, estamos avaliando agora a questão da clara e manifesta situação de gol. Né? Uma expressão que a gente incorporou ao futebol. E que eu acho dificílima, acho quase tão difícil quanto o impedimento. Ou talvez igualmente difícil. Envolve análise de posição, análise tática, análise da velocidade dos jogadores envolvidos. Futurologia, porque assim, você está analisando um lance que não aconteceu. Né? Quando o Verratti limpasse essa bola, caso né, ela não fosse interceptada, tem um jogador chegando ali por trás, quem é? É o Léo Godoy. O Léo Godoy teria tempo de chegar e dar o combate ao Verratti? Como ele está correndo na direção do gol, e para mim o Verratti, o drible dele não é exatamente na direção do gol, eu tenho dificuldade de enxergar o cartão vermelho, embora entenda os argumentos do PC e o Coutinho entende que se convenceu dele. Eu me convenci pelo toque do Verratti, mas eu entendo o que você está falando. Mas vamos concordar que é uma coisa super complexa. Agora, e outra coisa... E que não é passível de duas opiniões. Assim, a gente está botando a arbitragem brasileira numa berlinda esse ano. Claro. Que tem lá os seus... Que tem as suas razões, porque erros graves já foram cometidos nesse começo de campeonato. As pessoas querem que seja assim. Mas a gente está inviabilizando. Está inviabilizando, não dá mais, assim, se a gente fosse um erro, a gente tem que dizer, olha, é uma interpretação de análise. É isso. O lance discutível tem virado com frequência lances absurdos. Para mim esse é o ponto que... Isso. Que tem inviabilizado o debate. Esse lance poderia ter gerado uma marcação de uma falta perigosa para o Vasco e uma expulsão. Poderia.
Mas isso não quer dizer que, assim, olha, o juiz acabou com o jogo porque ele deixou de marcar algo muito óbvio que é uma falta. Mas a gente prefere que acabe com o jogo. A gente prefere o caos. É isso. Prefere mergulhar todo mundo na lama. Eu acho que tá assim, tá faltando pelo menos um pouquinho de condescendência com a dificuldade de aplicação da regra. Avançamos um ponto agora, né? O jogo é complexo. Não, e de um cara que era ex-árbitro, né, velho? Não, mas é muito difícil um cara que comenta arbitragem que não seja árbitro, velho. Não, mas o que o Barreto tá falando, ele tá descascando o PC, falando, ó, tá faltando condescendência com a arbitragem. É claro que a arbitragem vai errar aqui, vai acertar ali, mas esse lance, você fala, não, esse lance com certeza era para vermelho. Porra, você tá sendo um cara muito... tá até traindo o seu pensamento, né, como um cara que já foi árbitro, né, porque é um lance realmente que é complicado e você tem que adivinhar, você tem que fazer um monte de conjuntura na tua cabeça para saber, não, como é que ia ser o lance, construir. Porra, cara, o cara, além de ser árbitro, o cara tem que ser um cara com uma criatividade enorme, né? Não, eu realmente não entendi esse comentário dele, cara, porque eu achei a postura do VAR muito correta. Até o VAR, ele é objetivo com o Daronco, ele fala, cara, aconteceu isso, o Vegete ele faz o movimento para ir para o meio, há um jogador ali na sobra e segue o jogo, entendeu? E o Daronco não foi nem ver no VAR, nada. Imagina se vai ver e tal, ele gera essa discussão. O VAR ele foi direto e reto, foi perfeito. Você pode achar ele bem comunicado ou mal comunicado, mas que ele é melhor que o olho humano para marcação do impedimento, porque a gente precisa concordar em um aspecto. Vamos chegar no Botafogo e Bahia daqui a pouco. Uma quantidade imensa de impedimentos há um tempo atrás eram marcados na intuição de quem estava marcando, e não na capacidade de ter um olhar clínico para aquele lance, porque o olho humano não permite. E agora a gente discute se a conclusão a partir do software é aquela mesma ou não. Agora a gente discute a clínica do olhar. Essa clínica está mais complicada. Agora, esse tipo de regra, quando você fala da complexidade de marcar, e aí, mais um elemento para isso, é que esse tipo de marcação da expulsão, ele é importante para o jogo, né? Claro. Porque senão há algumas faltas que ficam muito baratas. Né? Você precisa ter uma compensação pro ataque nesse tipo de situação. Agora, esse lance específico eu não consigo enxergar um cartão vermelho aí, sinceramente. Enfim, alguns vão enxergar, outros Isso, não. faz parte. A questão Aqui de que na agora... mesa, eu acho que sim, ele acha que não. Barreto... E o PC acha que sim. E o Piva? Só para ver como é que ficou, se ele desempata para qual lado. Eu tô com o Mansur. Eu acho que ele vai dar o drible para trás. O Léo Godoy tá muito perto. Teria pelo menos mais um duelo ali para ele aí sim ficar cara a cara com o Bento. Mas, como vocês já colocaram, é futurologia. A gente não sabe exatamente como seria desenvolvida a jogada. Eu, se tivesse no campo, na pele do Daronco, daria a falta e cartão amarelo pro Kaique Rocha. Bom, vamos rodar então agora, né, a análise que o Cuca fez da partida e não da arbitragem. Viagem não cansa, mas é um contexto geral que você não pode treinar. Eu tenho hoje 59 dias de Atlético, com 14 jogos. Eu não treinei, eu não consigo treinar. Eu tenho só que recuperar os jogadores. Eu não tive uma semana livre para poder pôr algumas variações que a gente pretende taticamente. E eu tenho feito os treinos táticos na véspera do jogo. O Canóbio, né? Ele está com um entorse no tornozelo e no joelho. Torcer para que não seja nada, porque ele faz muita falta para nós. Essa é outra das coisas que a gente naturaliza no futebol brasileiro, né? Eu penso no Cuca como um treinador estabelecido. Já dá uma pausinha aí, né? É uma coisa assim que gerou bastante polêmica, né? Eu acho que é até importante a gente falar a respeito disso, sobre essa questão de a Atlético, né? Tinha soltado uma notícia lá de que o Atlético não estava treinando, só estava fazendo rachão, né? E daí muita gente começou a questionar, daí a Monique Vilela foi lá e postou que o time treina assim. E aí, depois dessa entrevista do Cuca, o Furlan, né, da Atlético, postou lá, viu como que a gente tá falando certo e tal. Mas assim, ó, presta atenção no que o Cuca fala logo na sequência. Eu tô aqui, assim, não consigo treinar. Aí ele fala depois, treino tático eu só faço na véspera do jogo. Então, treina ou não treina? Ele falou, pelo que eu entendi, esse eu não consigo treinar, é que ele não consegue ter o treino que ele quer.
Mas se ele falou que ele faz o treino tático na véspera, ele treina. Então, alguma coisa aí está incorreta. Então, acho que assim, o falar que o time não está treinando e tal, eu acho que você pode falar de uma forma que, eu acho que o treino não está sendo correto, eu acho que o treino não está, né, não está sendo suficiente, mas ele próprio falou que treinou. Então, a gente vai estar duvidando da palavra do Cuca, né? Aí é complicado. O que você acha, Nico? Eu acho que é muito claro se você olhar a sequência de viagens e jogos que o Atlético está tendo. Você vai analisar ali a janela. Se você for muito meticuloso, dá até para a gente fazer um vídeo sobre isso. Vamos analisar as últimas 2, 3 semanas do Atlético. Qual que é a parte de descanso? Quando que eles estarão em deslocamento? Quando é o pré-jogo ali, tipo, preparação para o jogo? Cara, qual que é o tempo de treino? Com certeza é mínimo. Nessas últimas 2, 3 semanas é mínimo. A gente tem uma viagem para Venezuela agora. Sim, longe pra cacete. Cara, então assim, isso que nem aconteceu, né? Vai acontecer agora, tá acontecendo, enfim, essa viagem para Venezuela. Então, claro que o tempo de treino é mínimo e eu imagino que o Cuca não está satisfeito com esse tempo. Então é isso, para mim é isso, né? O treino ele não é satisfatório, mas acontece do jeito que dá para acontecer. Vamos finalizar então. Continuamos, né, na redação. Porque no futebol brasileiro tem treinador para estrear, tem treinador estreando, tem clube sem treinador, ainda está procurando o seu, né? Aí assim, O Cuca, para mim, é um trabalho longo. Já está aí há um tempão já. Aí eu peço para o pessoal de casa fazer o seguinte exercício. Imagina você no seu trabalho de hoje, 2 meses depois que você entrou no seu trabalho. Cara, você não está adaptado. Você está. Aí seu chefe vai te chamar para fazer uma avaliação. Exatamente. Fazer uma avaliação. E as pessoas estão criticando o seu trabalho, positivamente ou negativamente. Os corneteiros aqui estão criticando positivamente ou negativamente. Então, assim, realmente algo muito único. É claro que assim, é uma brincadeira, né? A profissão de treinador de futebol ela tem particularidades que outras profissões não têm, inclusive a remuneração. Mas não é simples, não é uma situação confortável e fácil de, principalmente, alcançar aquilo que o Cuca está conseguindo nesse início de trabalho do Atlético Paranaense. Para mim, o ponto principal esse time já tem uma cara. A gente olha o time do Atlético Paranaense e sabe como é que o time joga. Sabe no que ele é bom, sabe no que ele ainda não é tão bom, sabe quais são os problemas dele. Isso não é simples de se fazer em 2 meses de trabalho, não. Até você criar esses padrões, até você colocar para fora essa filosofia, os jogadores entenderem, vai um tempo. Então, antes de mais nada, parabéns ao Cuca pela data redonda, hoje 60 dias. Hoje são 60 dias, né? Completa 2 meses, Piva, e não conseguiu treinar o time ainda, segundo o depoimento que ele deu ontem. E nessa semana não vai conseguir de novo, Barreto, exceto o Atlético mude aí o planejamento de mandar um time todo reserva para a Venezuela e nem o Cuca ir. Mas o Atlético tem compromisso pela Sul-Americana na quarta-feira e domingo enfrenta o Palmeiras aí em São Paulo, no Allianz Parque, lá em São Paulo, no Allianz Parque. Ou seja, se o Atlético manter o que vem fazendo, né, de colocar ali ao menos um elenco misto e o Cuca na comissão técnica para o jogo da Sul-Americana, a vaga está bem encaminhada, mas não está matematicamente resolvida, pode vir a acontecer nessa rodada, já que somente um do grupo se classifica, o Cuca não vai conseguir trabalhar muita coisa não, porque hoje vai ser aquele regenerativo, recuperação dos jogadores no CT do Caju, amanhã o trabalho, já embarca para Caracas, quarta-feira joga, quinta retorna, e aí vai ter sexta-feira e sábado para trabalhar visando o Palmeiras. Convenhamos, não vai dar ele muita chance ali de revolucionar muita coisa no Atlético, mas o grande desafio do Cuca no Atlético, nesse início de trabalho, apenas 2 meses, vem sendo o desempenho como visitante. Contra a Juventude e Ipiranga, os 2 últimos jogos do Atlético longe de casa, o futebol foi abaixo do esperado. Contra o Juventude, muita dificuldade no primeiro tempo, no segundo equilibra, na reta final volta a sofrer, e contra o Ipiranga, o segundo tempo foi um desastre. O Ipiranga vira o jogo, tem bola na trave, tem gol anulado, tem o Bento salvando o lance cara a cara com o goleiro. Então, se na arena o Atlético vem sendo muito forte,
Fora de casa ainda tem pontos a evoluir, tem pontos a serem corrigidos. E agora o jogo na Venezuela não vai ser uma prova de fogo, só que no final de semana é o Palmeiras e aí vai exigir um comportamento bem mais interessante, uma melhora de desempenho do Atlético para conseguir defender a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente tem a expectativa de que o Cuca pise no freio nesse segundo turno de Sul-Americana? Sul-Americana. Sobra muito time no grupo, né? Agora, não a ponto de não ir, né? A questão é só administrar a primeira posição, porque faz diferença da Sul-Americana ser primeiro ou segundo. Acho que ele vai trabalhar muito mais na linha de dar descanso, de recuperar fisicamente alguns jogadores, de não, né? Ele pode, Barreto, ele pode definir a primeira colocação nessa rodada. Se o Atlético vencer e o outro jogo empatar, o Atlético garante ali a primeira colocação, garante a classificação para a próxima fase ali da Sul-Americana. Aí ele pode, só que serão 2 jogos em Curitiba. Aí ele pode começar a se dar luxo ali de colocar um time todo reserva, atletas que nem banco de reservas estão pegando, tem alguns problemas, como o Nicão, por exemplo, não pode jogar essa primeira fase da Sul-Americana, que já tinha encerrada a inscrição, mas aí acho que vai começar um rodízio mais radical por parte do Cuca na Sul-Americana. Nesse jogo, acho que pode rodar coisa ou outra, Mastriani, que vem ficando no banco, o Gamarra, que agora assumiu a titularidade com a lesão do Thiago Heleno, receber sequência, nas laterais ali segurar um pouco o Godoy e Esquivel. Isso eu acredito que vai fazer, mas não tão radical. Mas confirmando essa primeira colocação agora, nas últimas 2 rodadas, acho que ele pode começar a se dar esse luxo, sim. O Atlético tem 9, ganhou os 3 jogos dele. O Zuliano, que ele vai enfrentar na Venezuela, tem 0. Danúbio e Ameliano, né? Esportivo Ameliano. Do Ameliano do Paraguai. Tem 4 pontos. Se ele vence esse jogo, ele faz 12 e os outros ficam em 5, chegam no máximo a 11. Com 2 rodadas de antecedência. Com 2 rodadas. Muita coisa. E era uma situação mais ou menos prevista se o Atlético confirmasse o favoritismo, né? Não, talvez não com 2 rodadas, mas nadar de braçada nesse grupo. E assim, não vai acontecer, né, gente? Vamos combinar. Assim, a gente já viu muita coisa no futebol, mas não... Do jeito que é o Brasil, já é demais. Cada data que você, entre aspas, tirar do seu calendário faz diferença. Com certeza. Seja um jogo que você pode pisar absolutamente no freio e jogar com um time bem modificado, ou até jogos que não aconteçam, um mata-mata de Sulliberana que você puder evitar contra o time que vem da Libertadores. E tem um detalhe importante, eu acho, assim, na minha opinião, a minha projeção do Atlético no campeonato, antes do campeonato começar, era estar no G4, brigar ali por vaga direta na Libertadores. E eu continuo achando que isso vai acontecer. Vai ficar por ali, aí a gente vai ver a situação do título mais para frente. O que pode acontecer. O Atlético vai perder jogadores, né, durante a Copa América, provavelmente. Então, é fundamental que consiga mesclar a equipe e ter esses caras descansados para jogos fundamentais. Esse jogo contra o Palmeiras, por exemplo, é um jogo importantíssimo. O Palmeiras, se vence o Atlético, o Palmeiras alcança o Atlético em pontuação. E se o Atlético volta de São Paulo com resultado positivo ou com empate, que é perfeitamente possível, isso já aconteceu, inclusive, recentemente, já começa a crescer essa sensação inicial dessa disputa pelas primeiras posições. Então, para mim, é uma semana fundamental e determinante para o Atlético. É isso, meu querido Nicolau. Então, assim, bastante coisa hoje, né? Acho que a gente viu aí que muita coisa foi falada, né? Bastante tema debatido. Acho que a gente já conseguiu trazer bastante sobre a nossa visão aí. Jogo de quarta, realmente poupar, né? Mesmo poupando jogadores, o Atlético consegue fazer frente, consegue ganhar lá ao Zuliano e a gente vai ter uma batalha lá, cara. Tem que tratar aí como se fosse, se quer alguma coisa nesse campeonato, tem que tratar o jogo de final de semana como uma final mesmo, cara. Ir lá para lá com tudo para tentar ganhar do Palmeiras. É isso aí. É isso que a gente já comentou. É fazer do brasileiro um jogo de Copa do Brasil, de Libertadores, de mata-mata. Fortaleza, Palmeiras, Criciúma e Flamengo, fazer desses 4 jogos aí, e nesse meio tempo tem Ipiranga ainda, cara, é decisivo pro restante da temporada. A gente tem essa janela que a gente espera muito, mas esses jogos aí, o que adianta uma janela e você ficar perdendo ponto para Flamengo, para Palmeiras, que são os reais candidatos ao título. Vai perder ponto para eles? Não. Bom, se perder ponto, aí você tá fora. Se não perder, você tá dentro da disputa. Exatamente. Então é isso, Nico. Galera, agradeço aí vocês assistirem esses vídeos.
Se inscreva no canal, se não é inscrito, vai ter muito mais conteúdo para vocês. Amanhã a gente vai trazer o pós-jogo sobre o jogo do Juliano, né? Vamos falar sobre esse jogo maravilhoso, né? E aí, final da semana, a gente tem mais coisa aí, mais tier list para fazer, né, Nico? Estamos preparando umas coisas bem legais. Então, fique ligado no canal do Jogadas. Abraço e até a próxima. É isso aí. Até mais.